Sob as areias escaldantes da antiga necrópole egípcia de Saqqara, jaz um dos maiores enigmas da antiguidade. Um enigma de peso literal. Como foi que os habitantes do Ra, pesando até 100 toneladas, para depois movê-los para o labirinto de túmulos subterrâneos? Será o Serapéum de Saqqara apenas o local de descanso final dos sagrados touros Apis? Ou serviram estes colossos de pedra um propósito inteiramente diferente? Um que desafia a nossa compreensão da história? Para colocar a escala deste feito em perspectiva, consideremos uma maravilha da engenharia moderna, o Belaz 75720. Com uma capacidade de carga de 450 toneladas e uma massa total de 810 toneladas, é o caminhão basculante mais pesado do mundo. Mesmo esta monstruosa máquina de construção teria de fazer múltiplas viagens para transportar apenas alguns dos sarcófagos encontrados no Serapéum. No interior desta cripta mística, existem nada menos que 24 destes caixões monumentais. Uma vez que é improvável que os antigos egípcios tivessem acesso a tal tecnologia, a questão impõe-se com uma força esmagadora. Como foi isto possível? Para além do peso avassalador, a própria manufatura representa um paradoxo tecnológico. De acordo com a ciência convencional, os artesãos do Nilo dispunham apenas de ferramentas manuais simples: serras, pequenos martelos e macios cinzéis de cobre. Como puderam, com instrumentos tão rudimentares, cortar e polir com precisão milimétrica um dos materiais mais duros da Terra, o granito? As galerias do Serapéum estendem-se por quase 340 metros sob o deserto, com 28 nichos escavados em ângulos retos. Em 24 deles repousam os sarcófagos. Em média, medem 4 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 3,5 metros de altura. As estimativas de peso sugerem que cada caixa pesa entre 70 e 80 toneladas, complementada por uma tampa maciça de 20 toneladas. Mas o espanto intensifica-se quando percebemos que estes gigantes não foram montados a partir de blocos separados. Cada um foi meticulosamente esculpido a partir de uma única e colossal peça de pedra. As paredes do Serapéum permanecem silenciosas, guardando seus segredos. Elas não desafiam apenas a nossa compreensão da engenharia, mas a própria narrativa do nosso passado, sussurrando sobre um conhecimento perdido e uma capacidade que hoje ousamos apenas imaginar. Nas profundezas do deserto egípcio, em Saqqara, repousa um enigma petrificado, uma rede de galerias subterrâneas escavadas na rocha viva, conhecida como Serapéum. No seu interior jazem 24 sarcófagos de granito, cada um uma obra-prima de engenharia incompreensível. O próprio material, o granito negro e o diorito, não era local, provinha de Assuão, de pedreiras situadas a centenas de quilômetros a sul. O transporte destas massas colossais através do deserto e do Nilo já seria uma proeza monumental. Mas o verdadeiro mistério reside na sua perfeição. Os blocos foram trabalhados com uma precisão desconcertante. Alguns dos seus cantos internos e externos formam ângulos de 90 graus perfeitos. Uma geometria que desafia as ferramentas e técnicas que atribuímos à Idade do Bronze. Como foram cortados com tal exatidão? E talvez mais intrigante ainda, como foram depois descidos para as profundezas da Terra, manobrados através de corredores estreitos e posicionados nos seus nichos com uma margem de erro milimétrica. Estas são questões que ecoam pelas galerias silenciosas, tão pesadas quanto as próprias tampas de pedra. Contudo, para além do como, persiste uma questão ainda mais profunda. Por quê? Por que razão os antigos egípcios se empenharam numa tarefa tão laboriosa, tão desmesuradamente complexa? A resposta ortodoxa reside no coração da sua cosmologia, o culto do touro Apis. Para a mente egípcia, o touro Apis não era um simples animal. Era a manifestação terrena, a encarnação viva do deus Ptah, o grande criador que, segundo a tradição, moldou a humanidade a partir do barro. Para que um touro fosse reconhecido como a reencarnação divina, tinha de possuir marcas específicas e raras na sua pelagem, sinais sagrados que o distinguiam de todos os outros.
O historiador grego Heródoto relatou que os egípcios ergueram em honra destas divindades com cascos magníficas colunatas, adornadas com estátuas monumentais. Em vida, o touro Apis participava em procissões solenes, um deus a caminhar entre os mortais. Após a sua morte, a nação mergulhava num período de 70 dias de luto nacional. Dores que enchiam o ar. O corpo do deus era então levado para um templo especial, onde, durante 60 dias, era meticulosamente embalsamado e mumificado, um processo reservado aos faraós e à mais alta nobreza, agora aplicado a um animal sagrado. Só então era trazido para o seu local de descanso final, o Serapeum. A história oficial atribui a construção deste complexo a Caem-Vezet, um dos filhos do grande faraó Ramsés II, que viveu entre 1281 e 1225 antes da nossa era. Com o tempo, a localização do Serapeum perdeu-se, engolida pelas areias do esquecimento. Foi apenas no ano de 1852 que o egiptólogo francês, ao transpor o portal de entrada, Mariette soube de imediato que se deparara com uma sensação arqueológica. Diante dele estava uma estátua preciosa do touro Apis. Artefactos semelhantes confirmaram, sem sombra de dúvida, que ele havia encontrado o lendário e misterioso Serapeum. No entanto, à medida que explorava as galerias, um pormenor subtil, mas profundamente perturbador, começou a emergir. Numa necrópole dedicada aos touros Apis, seria de esperar encontrar os touros Apis. A sorte de Mariette foi, paradoxalmente, um infortúnio desolador. Ele encontrou 22 dos 24 sarcófagos de granito nos seus nichos selados e os 2 restantes em passagens laterais. Não precisou de usar explosivos para forçar as suas tampas maciças. Alguém, em algum momento da antiguidade, já o tinha feito. Quase todas as tampas, cada uma pesando cerca de 20 toneladas, tinham sido deslocadas ligeiramente para o lado, com uma força imensa, mas sem as danificar. E no interior de cada um destes cofres colossais não havia nada. Nem múmias, nem tesouros. Apenas um vazio profundo e silencioso. Apenas um único sarcófago permaneceu selado ao longo dos milênios. Quando Mariette e a sua equipa finalmente o abriram, a expectativa era insuportável. O que encontrariam? A resposta para o enigma? Mas o seu conteúdo apenas adensou o mistério. E assim, os sarcófagos vazios de Saqqara permanecem, não como meros contentores de pedra, mas como monumentos a uma fé tão colossal quanto o granito que a serviu, e a um mistério tão profundo quanto as galerias que o escondem. Eles são um testemunho silencioso de que, por vezes, as perguntas que o passado nos coloca são mais importantes do que quaisquer respostas que possamos encontrar. O esforço foi em vão. Onde a força de dezenas de músculos falhou, restou apenas o eco da frustração contra a pedra impenetrável. A equipa, exausta, recorreu a uma solução mais drástica, mais ruidosa, a dinamite. A explosão rasgou o silêncio milenar do subterrâneo, mas quando a poeira assentou, a detonação revelou apenas um silêncio ainda mais profundo. O colossal caixão de pedra estava vazio. E não era o único, tal como todos os outros, aliás. 24 sarcófagos de granito, cada um pesando entre 60 e 80 toneladas, jaziam violados e ocos nas profundezas do Serapeum de Saqqara. Como poderia isto ser? A primeira suspeita, a mais óbvia, recai sobre ladrões de túmulos. Teriam eles, em alguma era esquecida, penetrado na necrópole sagrada para saquear as múmias dos touros sagrados de Apis? Esta teoria, contudo, vacila perante a evidência. Quando o egiptólogo francês Auguste Mariette desvendou o Serapeum em meados do século XIX, catalogou cerca de 7.000 artefactos que lá se encontravam. Uma fortuna em relíquias que foi prontamente enviada para Paris, onde hoje repousa no Louvre. Um ladrão comum não deixaria para trás um tesouro tão vasto. Disse que Mariette foi assombrado pelo mistério destes túmulos vazios até o dia da sua morte. Uma pergunta sem resposta a ecoar numa vida de descobertas. A história, no entanto,
anseia por explicações simples. Pergunte-se hoje a um historiador por que razão não há múmias no Serapeum, e a resposta será: quase invariamonges, num zelo iconoclasta, teriam roubado e destruído os corpos dos touros para erradicar o culto pagão a Apis. É um facto histórico que o Serapeum foi oficialmente encerrado por decreto do imperador romano Honório, um ato que daria cobertura a tal profanação. Mas como poderiam monges, ainda que impulsionados pelo fervor destrutivo, deslocar tampas que pesavam dezenas de toneladas e extrair as enormes múmias através de aberturas tão estreitas? O enigma adensa-se. Num dos casos, o sarcófago vazio foi encontrado novamente selado. Por que razão se dariam a tal trabalho hercúleo após o saque? E mais intrigante ainda, teriam sido estes mesmos monges a selar as tampas com múltiplas camadas de pequenos blocos de pedra, como Mariette relatou ter encontrado? A cena que o egiptólogo descreveu não era de uma entrada forçada, mas a de uma contenção desesperada. Era como se alguém, ou algo, estivesse a tentar reforçar o selo, a tornar as tampas ainda mais pesadas, não para impedir a entrada, mas para evitar uma saída. Mas por quê, se o que estava lá dentro estava, supostamente, morto há muito tempo? Quando a lógica convencional falha, a imaginação ousa voar mais alto. E a internet, sendo o que é, oferece respostas que desafiam os próprios alicerces da história. E se os sarcófagos do Serapeum nunca foram destinados a touros? E se, em vez disso, fossem prisões eternas para gigantes? Onde quer que esta teoria seja discutida, um nome bíblico emerge das sombras: os Nefilins. Segundo as escrituras antigas, eram seres titânicos, o resultado da união entre entidades divinas e mulheres mortais, criaturas que mergulharam o mundo num caos primordial. A lenda conta que Deus os erradicou com o grande dilúvio, mas uma suposição controversa sugere que alguns foram capturados e sepultados nesses caixões de granito, de alguma forma transportados para as areias de Saqqarah, porque estavam vazios quando foram encontrados, e o que aconteceu aos Nefilins é já outra camada do mistério. E há ainda outra via, que questiona não o conteúdo dos caixões, mas a própria natureza dos seus criadores. Teriam os antigos sido realmente tão simples como a história insiste em retratá-los? Ou seriam eles, no final de contas, capazes de feitos tecnológicos que hoje nos escapam? Para muitas mentes não convencionais, estas caixas de 100 toneladas não são túmulos, são componentes, partes de uma máquina colossal, talvez centrais de energia ancestrais, cuja função se perdeu nas brumas do tempo. Os caixões de granito de Saqqarah permanecem em silêncio, guardando a sua verdade com uma indiferença pétrea. São monumentos a uma fé esquecida, prisões para monstros lendários, ou relíquias de uma ciência que ainda não redescobrimos? Talvez o maior enigma não seja o que continham, mas sim os limites do que nos atrevemos a acreditar. Nas profundezas do deserto egípcio, sob as areias de Saqqarah, jaz um mistério talhado em granito, o Serapeum, um labirinto de túneis escuros que conduz não a tesouros de faraós, mas a 25 caixas colossais, cada uma pesando dezenas de toneladas. A explicação oficial fala de sarcófagos para os sagrados touros Apis, encarnações terrenas do deus Ptah. Contudo, a precisão impossível do corte, a massa esmagadora das tampas e o hermetismo dos selos levantam questões inquietantes. Sussurros persistem sob um propósito muito diferente. Teorias que falam não de rituais fúnebres, mas de uma tecnologia perdida, de um conhecimento que desafia a nossa compreensão do passado. Fala-se em baterias ancestrais, na produção de luz artificial baseada numa complexa interação de gases, pressão e cargas elétricas. Seriam estes cofres gigantescos os vestígios de uma ciência esquecida? A resposta permanece selada, tão impenetrável quanto as próprias caixas de granito. O Serapeum de Saqqarah continua a ser um silêncio ensurdecedor, um enigma que milhares de anos após a sua criação prende a imaginação da humanidade. Deste mistério subterrâneo, a nossa jornada leva-nos para leste, para uma ilha de esmeralda no Oceano Índico, onde outro enigma se ergue, não das profundezas da Terra,
mas perfurando os céus. Impressionante, cativante, misteriosa. Aqueles que testemunham com seus próprios olhos os vestígios da antiga cidade-fortaleza de Sigiriya, no Sri Lanka, lutam para encontrar palavras que descrevam a sua magnificência. Um palácio etéreo, equilibrado no cume vertiginoso de uma rocha colossal. Este lugar místico não só abre uma janela vívida para o passado, como também apresenta aos investigadores modernos uma série de quebra-cabeças provocadores. Como foi possível, há mais de 1500 anos, criar tal maravilha arquitetônica? E poderiam ter estado em jogo forças que eram, literalmente, de outro mundo? A Fortaleza Rochosa de Sigiriya tem de facto mais de 1,5 milênio de história. No entanto, essa é apenas metade da verdade. Descobertas arqueológicas revelaram que a ocupação humana nesta região não começou com a construção da fortaleza, mas 3.500 anos antes. Com o tempo, mais precisamente no 3º século antes da nossa era, monges budistas instalaram-se nas grutas que pontilham a base da rocha. Mas para compreender verdadeiramente estas ruínas consagradas pelo tempo, declaradas Patrimônio Mundial da Unesco em 1982, devemos avançar a roda do tempo mais alguns séculos. O monólito, com quase 200 metros de altura, oferece uma vantagem estratégica decisiva. É um bastião de difícil acesso para os inimigos, proporcionando uma vista panorâmica e inigualável sobre a paisagem circundante. A sua história sangrenta começa no ano de 473 da nossa era. O rei Datuzena de Anuradhapura estava no poder há quase 20 anos. O seu herdeiro legítimo ao trono era o seu filho Mogalana. Contudo, o rei tinha outro descendente, Kassapa, nascido de uma das suas concubinas. Por direito, Kassapa estava relegado a um segundo plano na linha de sucessão. Mas, como a história tantas vezes demonstra, a ganância humana pelo poder pode ser mais forte do que os laços de sangue. Numa conspiração brutal, Kassapa assassinou seu próprio pai e usurpou o trono. O regicida, no entanto, sabia que o seu ato não ficaria impune. Consumido pelo medo da vingança do seu meio-irmão Mogalana, ele ordenou a construção de uma nova capital, uma fortaleza impenetrável, um palácio no céu, a cidade rochosa de Sigiriya, ali, no seu ninho dombrado pelo fantasma do seu crime. Do silêncio opressivo de Saqqara à majestade exposta de Sigiriya, estes locais são mais do que meras ruínas. São monumentos à ambição, ao medo, à engenhosidade e ao mistério. Eles não guardam apenas os segredos dos seus construtores, mas refletem as eternas questões da própria humanidade: a busca pelo divino, a sede de poder e o medo inescapável da mortalidade. Nas brumas do tempo, no ano de 491, uma saga de traição e ambição foi esculpida na pedra. O rei Datuzena fora assassinado e o seu filho ilegítimo, Kasyapa, tomara o poder. Consumido pelo medo da vingança, ele abandonou a capital tradicional, Anuradhapura, e procurou um refúgio impenetrável. Encontrou-o num monólito colossal que se erguia, desafiador, sobre a selva do Sri Lanka. Aqui, ele construiria a sua fortaleza celestial, o seu palácio no céu. Enquanto Kasyapa reinava do alto da sua rocha, o seu meio-irmão, o herdeiro legítimo Mogalana, exilado no sul da Índia, não esquecia. Reuniu um vasto exército e marchou para reclamar o que era seu por direito. A planície em redor da grande rocha tornou-se o palco da batalha final e decisiva. Kasyapa, descendo da sua fortaleza para liderar as suas tropas, foi derrotado. Com o seu usurpador morto, Mogalana devolveu a capital a Anuradhapura. A magnífica cidade-fortaleza foi então entregue a monges budistas, funcionando como um mosteiro sereno até ao longínquo século XV. Séculos mais tarde, os seus muros abandonados serviriam ainda de abrigo de emergência para o rei de Kandy, um último eco do seu propósito defensivo. Para o mundo ocidental, no entanto, a existência desta lendária cidade-rocha permaneceu um mito, um sussurro perdido na história. Foi apenas no final do século XIX que exploradores britânicos, abrindo caminho através da vegetação densa, devolveram as ruínas de Sigiriya à realidade arqueológica, revelando seus segredos de cortar a respiração.
Mas por que este nome, Sigiriya? A razão é tão imponente quanto a própria rocha. O nome deriva de Sinhagiri, que se traduz simplesmente como a Rocha do Leão. É uma alusão direta ao guardião colossal que outrora recebia todos os que ousavam aproximar-se. Para entrar na cidadela do cume, cada visitante tinha de passar através da boca aberta de um leão de pedra monumental, agachado na face norte do rochedo. Hoje, dessa magnífica fera, restam apenas as patas. Mas as suas dimensões ciclópicas são um testemunho mudo do espetáculo reverencial que os portões do leão devem ter sido, uma fusão de arquitetura, arte e poder intimidador. Esta entrada grandiosa deixa claro que Sigiriya era muito mais do que um simples refúgio funcional, desprovido de conforto. Longe de ser um lugar austero, definido pelo medo do perigo omnipresente, a cidade do leão era um próspero oásis de vida e sofisticação. Basta olhar para os seus impressionantes jardins aquáticos. Ainda hoje, eles testemunham a extraordinária mestria dos seus construtores e são considerados um exemplo primordial da antiga engenharia hidráulica. Uma rede intrincada de cisternas, canais, lagos e represas garantia que a cidade nunca sofresse com a falta de água potável, mesmo durante as mais longas estações secas. O mais espantoso é que algumas destas estruturas ainda funcionam milênio e meio depois, um feito que sugere que os seus engenheiros estavam várias gerações à frente do seu tempo. E mesmo que muitas das construções de Sigiriya não tenham resistido à erosão implacável do tempo, os seus vestígios oferecem uma visão profunda da vida dos seus antigos habitantes. No cume, palácios sumptuosos recebiam o rei e a sua corte. Hoje, apenas as suas fundações permanecem. A razão para sua transitoriedade reside nos materiais. Estas magníficas estruturas não foram construídas em pedra maciça, mas em madeira e alvenaria, materiais que há muito se renderam aos elementos. Menos efêmeras, mas ainda mais misteriosas, são as chamadas donzelas das nuvens. São frescos de detalhe requintado, pintados numa bolsa protegida da rocha, ao longo da subida ao monólito. Retratam figuras femininas de uma beleza serena e etérea, de seios nus, adornadas com joias. São elas representações das damas da corte de Kasyapa? Ou talvez ninfas celestiais, as apsaras? A sua identidade permanece um enigma, os seus sorrisos, um segredo guardado pela pedra. Sigiriya não é apenas uma ruína, é um monumento à dualidade da natureza humana. É a manifestação da paranoia de um rei e, simultaneamente, do seu gênio visionário. Uma fortaleza nascida do medo, mas adornada com uma beleza que transcende o tempo. E enquanto as paredes de madeira caíram e os reinos se desvaneceram, a rocha permanece, um testemunho silencioso de que mesmo as maiores ambições dos homens são, no final, apenas uma inscrição fugaz na face da eternidade. Inscrições antigas sussurram uma história de perda e esplendor, um eco de um tempo em que 500 destas etéreas obras de arte adornavam a rocha. Eram as donzelas das nuvens de Sigiriya, um harém celestial pintado na pedra. Hoje, apenas 22 sobrevivem, um fragmento de uma visão grandiosa. Contudo, a sua frágil existência carrega cicatrizes. No ano de 1967, foram profanadas por mãos desconhecidas um ato de violência contra a memória que demonstra como nem todos valorizam estes testemunhos insubstituíveis do tempo. A ferida foi profunda. Na década de 1970, o governo do Sri Lanka iniciou um esforço de restauração, mas esta intervenção tornou-se ela própria uma fonte de controvérsia. Numa tentativa de devolver a sua glória, as donzelas receberam o que só pode ser descrito como uma anacrônica cirurgia estética. Alguns dos seus seios foram redesenhados, com os mamilos pintados ligeiramente acima da sua posição original. Uma alteração subtil, mas que reescreveu para sempre a intenção do artista original. A sobrevivência das 22 figuras que ainda nos contemplam é em si mesma um milagre da arquitetura e da sorte. Elas habitam um nicho protegido na face do rochedo, uma concavidade natural posicionada com uma precisão assombrosa. Esta alcova serve de santuário, um escudo contra as chuvas torrenciais das monções que, ao longo dos séculos, teriam lavado a cor e a forma,
dissolvendo as donzelas de volta ao pó. Para quem visita a Sigiriya hoje, o desejo de capturar esta beleza é imenso, mas um aviso severo aguarda. É estritamente proibido fotografar as donzelas das nuvens. O flash das câmaras, a acumulação de visitantes, tudo representa uma ameaça a estes frágeis sobreviventes. Tal como a fotografia, o grafite é naturalmente um ato de vandalismo proibido. No entanto, Sigiriya apresenta um paradoxo fascinante. Numa outra secção da fortaleza, existe o chamado Muro do Espelho, e os grafites que o cobrem, longe de serem uma profanação, são um tesouro arqueológico. Não se trata de rabiscos modernos, mas do mais antigo e vasto registro conhecido da poesia singalesa. Criadas entre os séculos VII e XI, estas inscrições são uma cápsula do tempo linguística. A sua decifração foi fundamental para mapear a evolução da língua singalesa, revelando os pensamentos, as paixões e as impressões dos visitantes de há mais de 1000 anos. O conteúdo destes poemas antigos? Uma ode às donzelas das nuvens. É através destas palavras gravadas que sabemos da sua glória passada, da existência das 500 belezas que outrora cobriam a rocha. Os peregrinos e nobres do passado olhavam para os frescos e, movidos pela sua beleza, deixavam os seus versos no Muro do Espelho. Mas por que Muro do Espelho? Teria existido aqui um espelho literal, de vidro ou metal? A realidade é mais subtil e engenhosa. O nome deriva da sua superfície original. A parede de estuque, feita de uma mistura de cal, clara de ovo e mel selvagem, era polida incansavelmente, dia após dia, até atingir um brilho especular. O rei, ao passar, podia contemplar o seu próprio reflexo, uma afirmação diária do seu poder e divindade. E é aqui que a história se afasta da arqueologia e mergulha na cosmogonia. A narrativa da construção de Sigiriya, com os seus dramas de realeza e parricídio, é a versão aceite. Mas, para a população local, a verdade é muito mais grandiosa. A Cidade do Leão não foi erguida por mãos mortais, mas por divindades celestiais que desciam ocasionalmente à Terra. Para terem aqui uma residência digna da sua magnificência, construíram este imponente complexo no topo do mundo. O mito aprofunda-se. Disse que Sigiriya foi modelada à imagem de Alakamandawa, a morada mitológica de Kubera, o deus da riqueza, dos tesouros e do comércio. Neste conto, a Cidade do Leão não era apenas um palácio, mas um limiar, uma ponte mágica entre o nosso mundo e o reino dos deuses. A Rocha do Leão permanece, um monumento duplo. Para a ciência, é um feito de engenharia e um registro da história humana. Para a alma, é uma obra dos deuses, um eco de um tempo em que o céu e a terra estavam mais próximos. Talvez a verdade não resida em escolher uma versão, mas em compreender que um lugar pode ser, simultaneamente, um facto arqueológico e uma verdade mítica. Um lugar onde a história se escreve em pedra e a lenda na alma de um povo. Para alguns, a história faz soar os sinos de uma era pré-astronáutica. A ideia de que os deuses venerados eram, na verdade, seres de inteligência não terrestre e que o palácio mágico no cume era algo mais um portal de tecnologia avançada, um farol entre mundos. Mas independentemente de acreditarmos numa origem extraterrestre ou nos atermos à narrativa convencional, enormes pontos de interrogação ainda pairam sobre Sigiriya, a Rocha do Leão. Tal como acontece com as pirâmides do Egito, a história oficial deste lugar é desafiada, principalmente devido ao esforço monumental que a sua construção exigiu. Alguns argumentam que teria sido logisticamente impossível para as gentes do século V transportar os materiais necessários até uma altura de 200 metros de rocha vertical. E embora a localização estratégica dos templos e palácios seja frequentemente explicada pela sua vista panorâmica e pela inacessibilidade aos inimigos, não podemos esquecer a profunda conexão religiosa. Construir sobre montanhas ou rochedos elevados era um ato simbólico, uma tentativa de estar mais perto dos deuses, de tocar o reino celestial. Uma escada para o divino, esculpida na própria terra. Apenas os antigos habitantes de Sigiriya
poderiam revelar-nos a verdade por trás da lenda. Mas as suas vozes, infelizmente, foram silenciadas pelo tempo. Do outro lado do mundo, nos planaltos áridos da América do Sul, um mistério ainda mais profundo aguarda. Pumapunku, na Bolívia. Um lugar que nos força a uma encruzilhada. Ou reconhecemos este legado de pedra como o apogeu de uma civilização pré-incaica de mestria inimaginável, ou abrimos a porta à possibilidade de uma intervenção externa. Sim, em certos círculos, as estruturas monumentais de Pumapunku, com seus cortes de precisão matemática, são consideradas a prova irrefutável de um contato antigo com uma inteligência não humana. Mas será que precisamos realmente de invocar seres de outros planetas e tecnologias futuristas para explicar as maravilhas do nosso passado? Ou deveríamos, em vez disso, aceitar a ideia de que as capacidades dos nossos antepassados eram muito menos limitadas do que a nossa arrogância moderna nos permite acreditar? Integrado no complexo arqueológico de Tiwanaku, Pumapunku repousa a uma altitude de 3.850 metros acima do nível do mar. Situado no oeste da Bolívia, perto das águas sagradas do lago Titicaca, o local é oficialmente descrito como um monte de terra artificial, caracterizado por terraços, canais colossais e uma estrutura megalítica monumental, hoje em ruínas. Indiscutivelmente, Tiwanaku é um dos sítios arqueológicos mais enigmáticos do planeta, mesmo sem considerar as teorias extraterrestres. A sua localização única no altiplano não só o torna um dos centros urbanos mais elevados do mundo antigo, mas também um lugar sem paralelo. O estilo arquitetônico de Pumapunku, em particular, não tem predecessores conhecidos nos Andes. Blocos de andesito e arenito, pesando dezenas de toneladas, esculpidos com uma precisão que desafia a nossa compreensão da tecnologia pré-industrial. As superfícies são perfeitamente planas, os ângulos são exatos a um grau incompreensível, e os encaixes em forma de H são tão perfeitos que parecem ter sido moldados, e não esculpidos. Estas pedras silenciosas são um testamento de uma ambição e de uma habilidade que se perderam nas brumas da história. Elas representam a questão fundamental. Estamos a subestimar o gênio da humanidade antiga ou a ignorar evidências de algo que transcende a nossa própria história? O que quer que tenha acontecido nestas altitudes rarefeitas forçou os limites do que se pensava ser possível. Talvez a maior lição de Sigiriya e Pumapunku não esteja nas respostas que procuramos, mas na humildade de admitir que ainda não sabemos todas as perguntas. As pedras guardam seus segredos, e nós, os seus descendentes distantes, só podemos olhar com admiração e questionar. As suas criações em pedra são de uma precisão tão desconcertante que até os canteiros modernos, armados com a mais avançada tecnologia, fracassam na tentativa de as replicar. Um feito que ecoa através dos séculos, desafiando a nossa compreensão do possível. Mas quem eram estas pessoas? Os arquitetos que legaram à posteridade um enigma gravado em andesito e aremito. A resposta, longe de ser simples, está velada pelas brumas do tempo. Textos especializados falam de várias culturas que, ao longo de milênios, usaram o planalto de Tiwanaku como seu centro religioso e político, num período que se estende de aproximadamente 1500 a.C. a 1200 d.C. No entanto, os peritos sugerem que a totalidade do estado de Tiwanaku, como uma entidade coesa e influente, floresceu durante quase 2000 anos. Desenvolvendo-se a sudeste das águas místicas do lago Titicaca, este império, no seu apogeu, terá coberto uma área colossal de até 600 mil quilômetros quadrados. Um domínio vasto que serviu de lar para cerca de 500 mil de almas. A cultura de Tiwanaku, provavelmente herdeira da civilização pré-incaica Huancarani, deixou a sua marca indelével muito para além dos portais de Pumapunku. Para sustentar uma população crescente, os seus engenheiros conceberam um sistema de irrigação de uma genialidade espantosa. Cobrindo uma área de mais de 80 quilômetros quadrados, esta rede hídrica permitia o cultivo abundante de culturas essenciais, como a batata, o milho e a quinoa, transformando um planalto de altitude num celeiro próspero.
Contudo, é hoje um facto inquestionável que a cultura de Tiwanaku colapsou de forma mais ou menos abrupta. A razão pela qual esta civilização avançada deixou de existir por volta do ano 1000 da nossa era permanece um dos grandes debates da arqueologia andina. Uma das hipóteses mais fortes aponta para uma alteração climática catastrófica. Vítimas de uma seca severa e prolongada, os seus habitantes viram-se impossibilitados de produzir alimento suficiente. O império fragmentou-se. O seu povo dispersou-se pela paisagem agreste, antes de desaparecer por completo da história, como um fantasma. No entanto, o que não desapareceu foi o testemunho arquitetônico deste povo enigmático. E com ele, a especulação de que estas ruínas podem ser a prova de uma verdade incrível, talvez para além do nosso mundo. Seria Tiwanaku a prova da existência de visitantes extraterrestres? Corria o ano de 1549, quando o conquistador e cronista espanhol Pedro Cieza de León se tornou o primeiro europeu a deparar-se com os vestígios de Tiwanaku. Profundamente impressionado pelo campo de ruínas que se estendia diante dos seus olhos, o espanhol perguntou aos nativos se teriam sido os incas a construir aquelas estruturas monumentais. A resposta que recebeu foi apenas o riso. Explicaram-lhe que aquela era obra de um povo que existira muito antes da ascensão do Império Inca, um povo cujos próprios nomes já se haviam perdido. Se nem os habitantes locais sabiam quem era o responsável por tal obra-prima arquitetônica, para os contemporâneos de Cieza de León, a questão era um quebra-cabeças insolúvel. Os cronistas, formas tão complexas e precisas. O facto de as técnicas exatas de construção permanecerem um mistério profundo até hoje é agravado por uma circunstância trágica. Tiwanaku é atualmente um dos sítios arqueológicos mais pilhados e vandalizados do mundo. Cada pedra roubada, cada estrutura dinamitada para construir linhas de comboio ou igrejas é uma página arrancada de um livro que talvez nunca possamos ler na sua totalidade. As pedras que restam, no entanto, permanecem como guardiãs silenciosas. Elas não nos contam quem as ergueu nem por quê. Em vez disso, confrontam-nos com os limites do nosso próprio conhecimento, um eco monumental de uma civilização perdida, cujo gênio continua a assombrar a nossa imaginação. O seu silêncio é a sua mais poderosa mensagem. A história da humanidade ainda tem segredos que se recusa a revelar. Nas alturas desoladas dos Andes, onde o ar é rarefeito e o tempo parece estagnar, jazem as ruínas de um enigma de pedra, Tiwanaku, um nome que ecoa através dos séculos, sussurrando contos de uma civilização poderosa e de um conhecimento que desafia a nossa compreensão. Contudo, o que vemos hoje é uma sombra, um eco fraturado do seu passado glorioso. Uma série de escavações e restauros desastrosos, realizados ao longo do século XX, deixou cicatrizes profundas neste que foi um dos mais importantes monumentos de toda a América do Sul. Em consequência, nenhum dos seus blocos monolíticos repousa hoje na sua posição original. A cidade foi reerguida, mas de uma forma quase amadora, uma reconstrução que distorceu para sempre a sua arquitetura primordial, transformando um texto histórico numa interpretação imprecisa. Mas a distorção física do local é apenas o reflexo de uma fratura ainda mais profunda, a da sua interpretação. Hoje, Tiwanaku não é apenas um sítio arqueológico, é um campo de batalha para a própria alma da história. De um lado, a Academia Conservadora, que tece uma narrativa de um centro político e religioso pré-incaico. Do outro, o campo alternativo, firmemente convencido de que as pedras de Tiwanaku testemunham uma verdade quase inconcebível, que os povos da antiguidade foram visitados por seres de outro mundo. Nesta visão, as tecnologias futuristas dos visitantes exóticos eram tão avançadas que, na ausência de uma explicação racional, foram simplesmente envoltas num manto divino. Os deuses não desceram do céu, desceram das estrelas. Para o autor e proponente da teoria dos antigos astronautas, Erich von Däniken, um olhar atento aos motivos de Tiwanaku seria suficiente para revelar esta verdade cósmica. O
O seu argumento centraliza-se na enigmática Porta do Sol. Von Däniken afirma que as suas gravuras não representam deuses mitológicos, mas sim criaturas aladas, seres extraterrestres a bordo das suas naves espaciais. Mais do que isso, ele sustenta que as inscrições no frontão narram a história de uma destas entidades, que terá sido trazida à Terra a partir de um objeto voador não identificado. Contudo, sob o escrutínio frio da arqueologia, esta tese encontra pouca ressonância. Nos círculos conservadores, as suas afirmações são rejeitadas como puramente especulativas. Em detalhe, a figura que ele interpreta como um ser voador não estaria, de facto, a pairar no ar, mas sim firmemente assente sobre um pedestal. A alegação de que as inscrições descrevem uma nave espacial é considerada igualmente fantasiosa. Estas marcas na pedra levantam, sem dúvida, grandes questões. Mas quer representem uma divindade ou não, a sua simples existência confirma o profundo contexto religioso do lugar. No entanto, reduzir Tiwanaku a um mero local de peregrinação seria ignorar a sua complexa verdade histórica. Esta não era apenas uma Meca andina, era o coração pulsante de um império, um centro político e econômico de vasta influência. A cidade albergava uma população densa, vivendo em bairros meticulosamente planeados, separados por muralhas maciças de adobe. As residências revelam uma organização sofisticada, com áreas distintas para cozinhas, quartos e armazéns, muitas delas dispostas em torno de pátios privados. Em contraste, os espaços abertos, reservados para cerimônias e eventos públicos, eram vastos e imponentes, projetados para acomodar multidões. Entre as suas estruturas mais importantes, encontra-se o complexo de Kalasasaya, por vezes apelidado de Stonehenge americano, devido às suas colossais colunas de pedra que parecem mapear os céus. E talvez o mais inquietante de todos, o templo semi-subterrâneo, cujas paredes estão cravejadas de dezenas de cabeças de pedra esculpidas, rostos enigmáticos de uma raça esquecida, cada um com uma expressão única, observando o tempo passar, como guardiões silenciosos de segredos insondáveis. No final, o silêncio de Tiwanaku é o que mais ressoa. As pedras, deslocadas e reinterpretadas, tornaram-se um espelho. Elas refletem não apenas a civilização que as ergueu, mas também as nossas próprias esperanças, medos e a nossa incessante busca por significado no universo vasto. As pedras de Tiwanaku não falam, elas apenas escutam, guardando os ecos de todas as histórias que ousamos contar sobre elas e sobre nós mesmos. Nas vastas e áridas planícies do altiplano boliviano, uma verdade desconcertante permanece oculta sob a terra. A grande metrópole de Tiwanaku, um epicentro de uma civilização pré-incaica, é um livro cuja maioria das páginas ainda não foi lida. O seu centro cerimonial, com edifícios monumentais que desafiam o tempo, é apenas uma exceção cintilante. A realidade é que 90% do seu território ancestral continua por escavar, um reino silencioso de segredos enterrados. Ninguém pode afirmar com certeza que tesouros arqueológicos, que capítulos da história humana, ainda dormem sob o solo de Tiwanaku. E, no entanto, as estruturas já reveladas são suficientes para nos mergulhar numa mistura de profundo assombro e perplexidade. Basta lançar o olhar sobre o complexo vizinho de Pumapunku e os seus enigmáticos blocos em H. Estas peças de andesito, que devem o seu nome à sua forma inconfundível, não exibem apenas arestas de uma retidão assombrosa e ângulos perfeitos que parecem cortados a laser. Alguns deles foram talhados com a altura exata de 1 metro, uma precisão dimensional que pressupõe um sistema de medição estandardizado e uma execução impecável. Por todo o sítio de Pumapunku, a cada passo, encontramos estes entalhes extraordinários, sejam as chamadas pedras-flecha ou os blocos adornados com as cruzes andinas. Cada relíquia de pedra é um testemunho mudo da mestria sublime dos seus criadores. A esta precisão quase incompreensível, junta-se uma demonstração de força colossal. O maior monólito encontrado até hoje
estende-se por mais de 7,80 metros de comprimento e pesa a incrível massa de 130 toneladas. A análise geológica confirmou que este gigante, tal como o segundo maior bloco, com as suas 85 toneladas, foi extraído de uma pedreira a mais de 10 quilômetros de distância. Como uma civilização desprovida da roda para transporte pesado e de animais de carga capazes de maiores mistérios da engenharia antiga, as hipóteses apontam para uma combinação de rampas de terra, cordas de fibra vegetal e uma imensa, quase inimaginável força muscular humana. Uma tecnologia perdida que permitiu não só o transporte, mas também o corte e a modelação destas rochas vulcânicas com uma facilidade que hoje nos parece impossível. Onde os conquistadores espanhóis do século XVI viam apenas o incompreensível, a ciência do século XXI aplica novas ferramentas para decifrar os segredos do passado. Onde o enigma histórico encontra a tecnologia de ponta, o resultado é um renascimento digital. Investigadores da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, criaram, há alguns anos, o modelo tridimensional de Pumapunku. Durante o seu trabalho, os especialistas compilaram e cruzaram toda a informação recolhida sobre o local ao longo dos últimos 150 anos. Com base em registros, descrições, desenhos e fragmentos encontrados nas ruínas, eles reconstruíram virtualmente cada pedra, cada encaixe, cada estrutura. Segundo os cientistas, esta recriação digital fidedigna oferece provas contundentes de que o local não foi, como alguns teorizam, obra de inteligências extraterrestres. Os defensores da teoria dos astronautas antigos citam frequentemente a estranheza absoluta de Pumapunku como prova da sua origem não humana. Contudo, na sua investigação, os especialistas explicam que, embora extraordinárias, as construções não são tão únicas como se costuma acreditar. A sua complexidade, argumentam, pode ser explicada através da lógica, da organização social e de uma profunda compreensão da geometria e da engenharia por parte dos seus construtores humanos. Talvez o maior mistério de Pumapunku não seja como as suas pedras foram cortadas, mas sim por que motivos subestimamos tão frequentemente a capacidade dos nossos próprios antepassados. O puzzle de Pumapunku, ao ser montado peça por peça, revela não a intervenção de outros mundos, mas um testemunho da sofisticação e da ambição de uma cultura andina esquecida. As pedras não falam de visitantes das estrelas, mas sim do gênio esquecido que reside na própria humanidade, aguardando ser redescoberto. Nas terras altas da Bolívia, espalhados pela paisagem árida, jazem os restos de um enigma de pedra, Pumapunku. Durante séculos, as suas ruínas foram um testemunho silencioso de uma civilização perdida. As suas pedras metodicamente pilhadas e a sua glória original reduzida a fragmentos. O local, tal como seu vizinho mais vasto, Tiwanaku, sofreu as investidas do tempo e da cobiça humana. Mas a confusão não terminou com os antigos saqueadores. Tentativas de reconstrução na era moderna, realizadas sem um plano claro, apenas aprofundaram o mistério, transformando um sítio arqueológico num quebra-cabeças caótico. Com as pedras originais dispersas e a planta do local considerada irremediavelmente perdida, parecia não haver um modelo único para a restauração. Contudo, uma nova abordagem prometia lançar luz sobre as sombras. Uma equipa de investigadores, munida de referências obscuras encontradas em registros históricos, decidiu reconstruir o impossível. As medições antigas foram meticulosamente transferidas para um sofisticado programa de modelação virtual. O trabalho exigia uma precisão milimétrica. O resultado foi um inventário digital de 150 fragmentos individuais, cada um categorizado por tamanho, forma, espessura e pelos seus ornamentos únicos. O puzzle digital estava pronto para ser montado. Foi então que a tecnologia deu lugar à intuição. Segundo os investigadores, as propriedades táteis das pedras, a forma como cada entalhe e cada superfície se sentiam, tornaram-se o seu guia. Era como se as próprias pedras sussurrassem os seus segredos, revelando como se encaixavam umas nas outras. Peça por peça, o grande complexo de Pumapunku foi reerguido no espaço virtual, revelando a sua forma primordial.
uma arquitetura de uma complexidade estonteante, nascida não de tecnologia alienígena, mas de um gênio humano esquecido. Mas enquanto um quebra-cabeças de pedra é resolvido em terra, outro, de proporções colossais, emerge das profundezas do oceano. Ao largo da costa do Japão, jaz uma estrutura subaquática que ameaça reescrever os primeiros capítulos da civilização. Uma formação enigmática, nascida numa era em que os antigos egípcios ainda nem sonhavam com as suas pirâmides. Por que é que este objeto submerso, um potencial marco da pré-história, atrai tão pouca atenção do mundo acadêmico? E mais importante, como explicar os seus monólitos gigantescos, que parecem ter sido cortados com uma precisão que pertence a uma era futura, não a um passado esquecido? O ano é 1985. Kihachiro Arataki, um instrutor de mergulho japonês, explora as águas ao redor da ilha de Yonaguni, em busca de novos locais para encantar os turistas. Mas o que ele encontra não são corais exóticos nem cardumes de peixes coloridos. Ele depara-se com algo que, desde então, dividiu o mundo da investigação em dois campos irreconciliáveis. Uma imensa plataforma rochosa com ângulos retos e terraços simétricos, que parecia inequivocamente ser obra humana. A descoberta de um sítio arqueológico submerso é por si só espetacular, mas a verdadeira dimensão da descoberta revela-se quando consideramos a sua idade. O local repousa debaixo de água há pelo menos 8.000 anos. Com cerca de 200 metros de comprimento e 150 de largura, a estrutura levanta uma questão fundamental. Quem a construiu? Que cultura possuía a capacidade de empreender um projeto de engenharia tão complexo, numa época em que a humanidade, supostamente, ainda estava a dar os seus primeiros passos rumo à civilização? Os investigadores mais conservadores, relutantes em abandonar as cronologias estabelecidas, insistem que se trata de uma formação geológica natural, por mais improvável que pareça. No entanto, as arestas afiadas, as escadarias esculpidas e as formas geométricas perfeitas contam uma história diferente. Contam a história de um povo perdido, de uma civilização que floresceu e desapareceu antes do início da história registrada. Talvez a história da humanidade não seja uma linha reta de progresso, mas um ciclo de picos esquecidos e vales profundos, cujos vestígios mais grandiosos ainda aguardam, silenciosos, nas profundezas da terra e do mar. Nas profundezas silenciosas do Mar da China Oriental, ao largo da costa da ilha mais a sul do Japão, jaz uma anomalia que desafia a lógica e a história. Uma estrutura colossal, conhecida como Monumento de Yonaguni. Perante a sua existência, uma questão fundamental emerge: quem ou o que a construiu? A historiografia oficial oferece uma resposta de uma simplicidade desarmante. Foi a Mãe Natureza. Apesar de a estrutura submarina exibir uma precisão desconcertante, com arestas incrivelmente retas e terraços que parecem deliberadamente esculpidos, o consenso acadêmico sustenta que se trata apenas de uma plataforma de erosão natural, um capricho geológico moldado ao longo de milênios pelas implacáveis correntes oceânicas e pela atividade sísmica da região. Uma obra do acaso, ainda que de uma beleza e simetria impressionantes. Contudo, uma outra hipótese, mais ousada e inquietante, sugere que estamos perante os vestígios de uma cultura completamente desconhecida, uma ideia fervorosamente defendida pelo investigador britânico Graham Hancock. Para quem acompanha o seu trabalho, a sua tese é familiar. Muito antes do surgimento das civilizações que conhecemos, uma outra, tecnologicamente avançada, floresceu na Terra. Esta civilização primordial teria sido varrida da face do planeta por um cataclismo global no final do último período glaciar. Quase todos os seus vestígios foram apagados, mas, segundo a teoria, um punhado de plantando as sementes das futuras culturas. No seio da comunidade científica estabelecida, esta hipótese é recebida com profundo ceticismo, frequentemente descartada como mera fantasia. Não surpreende, portanto, que a sugestão de uma origem artificial para o monumento de Yonaguni colida frontalmente com o paradigma aceite. Este paradigma
dita que, na época em que a estrutura teria de estar acima do nível do mar, o sudoeste do Japão era habitado apenas por simples caçadores-recoletores, sociedades que seriam manifestamente incapazes de conceber e executar um projeto de construção de tamanha magnitude. Apesar da resistência, Hancock não vacila na sua convicção, e não está sozinho. O geólogo Masaaki Kimura, da Universidade de Ryukyu, e o arqueólogo marinho indiano Sundaresh dedicaram anos ao estudo da formação submersa. Após uma análise detalhada, os especialistas identificaram características que, segundo eles, desafiam uma explicação puramente natural. Entre elas, destacam-se 2 megalitos com arestas perfeitamente retilíneas e uma trincheira com ângulos precisos de 90 graus, elementos que sugerem uma intervenção intencional. Considerando que o monumento de Yonaguni repousa hoje a cerca de 25 metros abaixo da superfície, Kimura calcula que a misteriosa cultura de construtores teria de ter existido há aproximadamente 8 a 10 mil anos. Se assim for, não estaríamos a falar de um grupo tribal disperso, mas de uma civilização plenamente desenvolvida. Esta cronologia cria um paradoxo histórico profundo. Oficialmente, os sumérios são considerados o primeiro povo a atingir o patamar de civilização, no 3º milênio antes da nossa era. Os criadores da escrita cuneiforme e da irrigação artificial floresceram na Mesopotâmia, 3 a 5 mil anos depois dos supostos construtores de Yonaguni. No meio deste debate polarizado, é crucial não ignorar as vozes críticas que, mesmo partindo de um campo cético, introduzem nuances importantes. O geólogo Robert Schoch, por exemplo, é mais conhecido pela sua controversa reavaliação da datação da Grande Esfinge de Gizé. Ao observar os profundos sulcos de erosão hídrica no corpo da estátua, Schoch concluiu que esta teria de ser vários milhares de anos mais antiga do que a egiptologia convencional admite, remontando a uma época com um clima muito mais úmido. A sua análise, baseada em evidências geológicas, representa um desafio científico à cronologia estabelecida, mesmo que não subscreva inteiramente as narrativas de civilizações perdidas. O seu trabalho serve como um lembrete de que a pedra, por vezes, conta uma história diferente daquela que foi escrita nos papiros e nas tabuinhas de argila. Assim, o silêncio pétreo de Yonaguni continua a ecoar uma pergunta fundamental. Será esta estrutura um testemunho da extraordinária capacidade da natureza para imitar o desígnio? Ou será o último vestígio de um capítulo perdido da nossa própria história, engolido pelo oceano e pelo tempo? O que mais jaz escondido nas profundezas, aguardando o momento de reescrever tudo o que pensamos saber sobre o nosso passado? Nas paisagens serenas do Japão, perto da cidade de Takasago, repousa um paradoxo esculpido em pedra. Um monumento que desafia não apenas a gravidade, mas a própria cronologia da engenharia humana. Conhecido como Ishi-no-Hoden, este monólito flutuante é um enigma colossal. Com uma altura de quase 6 metros e um peso estimado em 500 toneladas, a sua presença é avassaladora. Mas não é o seu tamanho que cativa a imaginação, e sim a sua geometria desconcertante e a sua aparente suspensão sobre um lago sereno. À primeira vista, o Ishi-no-Hoden parece pairar sobre a superfície da água, um feito que evocaria lendas de levitação mística. A ilusão, no entanto, é o produto de um gênio arquitetônico subtil. O imenso bloco não flutua. Ele permanece ligado à rocha-mãe por um pilar central, escondido sob a linha de água, invisível para o observador desatento. Esta única coluna de suporte cria um espetáculo de leveza impossível, transformando 500 toneladas de rocha vulcânica num objeto de mistério etéreo. As suas faces são cortadas com uma precisão quase absurda, formando arestas perfeitamente retas que parecem incompatíveis com as ferramentas da antiguidade. Esta precisão levanta a primeira de muitas questões. A teoria acadêmica predominante sugere que o megálito é uma obra inacabada, abandonada no mesmo local onde foi extraída da montanha. A sua finalidade, segundo esta hipótese, seria a de um túmulo grandioso, um sarcófago para uma figura de imenso poder. No entanto, esta é uma conclusão assente em areia movediça.
não existe a mais ínfima prova para a suportar. Nenhuns ossos, nenhuns artefactos, nenhum registro que ligue este colosso a um ritual funerário. O mistério adensa-se quando se examina sua superfície. As marcas de ferramentas, os sulcos e as cicatrizes que deveriam contar a história da sua criação estão ausentes das suas faces laterais. Apenas por baixo do monólito, no ponto de ligação com a rocha-mãe, são visíveis vestígios de um trabalho manual. Geólogos propuseram que a erosão, ao longo dos séculos, poderia ter apagado as marcas. Contudo, essa explicação colide com um facto inconveniente. Durante um longo período da sua história, o Ishino-Hoden esteve enterrado sob escombros, protegido precisamente dos elementos que o teriam desgastado. A ausência de marcas sugere que não foi moldado por picaretas e cinzéis convencionais. Como então poderia ter sido criado? A resposta, honesta e desconcertante, é que não sabemos. A ciência moderna tentou decifrar o código da pedra. Entre os anos de 2005 e 2006, o megálito e a rocha circundante foram submetidos a uma série de medições a laser de alta precisão. Os peritos confirmaram a sua composição: hialoclastita, uma rocha vulcânica formada há cerca de 70 milhões de anos. A análise confirmou a sua antiguidade geológica, mas nada revelou sobre a tecnologia da sua construção. Mentes mais alternativas evocam rapidamente tecnologias perdidas, lasers ancestrais ou métodos de amolecimento da rocha. Mas, mais uma vez, o reino da especulação permanece desprovido de provas concretas. Este enigma não é único. A milhares de quilômetros de distância, sob as águas da ilha japonesa de Yonaguni, jaz outra estrutura controversa. Ali, um professor da Universidade de Boston defende que o chamado Monumento de Yonaguni é, na sua essência, uma formação geológica natural. Contudo, admite uma ressalva crucial. É perfeitamente possível que habitantes antigos tenham modificado e polido partes da estrutura subaquática, conferindo-lhe uma aparência artificial e intencional. Tal como o Ishino-Hoden, Yonaguni habita um espaço cinzento entre a obra da natureza e a mão do homem. De volta a Takasago, o Ishino-Hoden não é apenas uma curiosidade arqueológica. Envolvido pela serenidade de um santuário shintoísta, o megálito é, há séculos, um objeto de veneração, uma divindade de pedra. A sua menção em textos antigos, como o Harima Fudoki, confirma sua importância cultural desde tempos imemoriais, mas não lança qualquer luz sobre os seus construtores ou o seu propósito original. Permanece como uma testemunha silenciosa, guardando seus segredos com uma indiferença granítica. Cada aresta perfeita, cada face lisa é uma pergunta sem resposta. Não nos conta a história de um rei ou de um império, mas a história da nossa própria ignorância. Talvez o seu verdadeiro propósito não seja o de guardar os mortos, mas o de manter viva a interrogação nas mentes dos vivos. Um eterno lembrete de que as fronteiras do nosso conhecimento são apenas o litoral de um oceano de mistérios por desvendar. As suas raízes perdem-se na névoa do tempo. As crônicas oficiais datam a sua fundação do ano de 713, mas as tecnologias de construção empregues parecem sussurrar uma história muito mais antiga, uma história não registrada em nenhum anel. A verdade, talvez, permaneça oculta em lendas fantásticas. E se dermos crédito a pensadores como Graham Hancock, talvez não devêssemos tratar os mitos dos nossos antepassados como meras fábulas, mas sim como o eco de uma memória real, uma verdade esquecida. Não é de surpreender, pois um dos argumentos centrais do autor britânico baseia-se na enigmática semelhança entre as tradições lendárias de povos separados por oceanos e milênios. Praticamente todas as culturas, em todos os continentes, conheciam a história de um dilúvio cataclísmico, um evento que varreu o mundo e do qual emergiram seres superiores, portadores de um conhecimento extraordinário. Embora, na perspectiva de Hancock, estas histórias revelem a verdadeira origem de uma suposta civilização precursora, a questão impõe-se: poderá esta ponte mitológica estender-se até as ilhas do Japão, até ao santuário de Izumo Taisha?
Os registros do venerável santuário shintoísta dizem-nos que o kami Okuninushi governou em tempos as terras de Izumo, na atual prefeitura de Shimane. Uma breve clarificação. No shintoísmo, os kami são os espíritos venerados, as divindades que habitam a natureza, embora uma tradução exata do termo seja complexa. O que é claro é que na religião shintoísta existe uma ligação ancestral entre os kami e as forças mais avassaladoras da natureza: as ondas poderosas, as doenças súbitas, as secas e as inundações. Olhando através das lentes históricas de Hancock, a pergunta torna-se inevitável. Não terão estas figuras divinas surgido, também elas, na sequência de uma catástrofe devastadora? Seriam elas, na realidade, a personificação dos sobreviventes de uma cultura precursora? Um povo coletivamente esquecido, que se diz ter perecido no final do último período glacial. E aqui, a arqueologia oferece-nos um vislumbre. Algumas descobertas indicam que a crença nos kami e a sua veneração têm raízes que mergulham profundamente no período Jomon, uma era da pré-história japonesa dividida em várias fases, que remonta a aproximadamente 14.300 anos antes da nossa era. Não menos fascinante é o facto de o Kami Okuninushi ser conhecido como o deus da construção e ser igualmente admirado pelos seus conhecimentos secretos e pelas suas extraordinárias capacidades de cura. É surpreendente que encontremos este mesmo simbolismo de sabedoria e civilização em muitas outras divindades, de cantos completamente distintos do mundo. Lembremos-nos de Cécrope, da mitologia grega, um ser híbrido, metade homem, metade serpente, a quem se atribui a fundação de Atenas e a introdução de conceitos fundamentais como o casamento, as primeiras instituições estatais e o direito à propriedade. Do outro lado do mundo, na Mesoamérica, a serpente emplumada, Quetzalcóatl, assumiu um papel semelhante de portador do conhecimento e da civilização. E na Mesopotâmia, foi Oanes, o ser anfíbio que emergiu do mar, considerado o primeiro a trazer a cultura à humanidade. Contudo, parece que nem todos os dons da civilização deveriam ser transmitidos na sua totalidade. Um mito shintoísta local sussurra sobre um conhecimento que foi deliberadamente ocultado, uma sabedoria considerada demasiado poderosa para ser partilhada. Talvez os mitos não sejam apenas histórias do que aconteceu, mas também advertências sobre o que não deveríamos saber. Um legado de sabedoria e de silêncio gravado na memória do mundo, à espera de ser decifrado. Nas selvas da Guatemala, um rei maia chamado Kinichi Onawak II estava no processo de erguer um magnífico monumento, um testemunho perene do seu poder. A pedra fundamental fora lançada, o desígnio gravado. Contudo, antes que a sua visão se pudesse materializar por completo, uma revolta sangrenta irrompeu das profundezas da selva. O conflito forçou o rei e os seus artífices a abandonar a grande obra, deixando-a para sempre inacabada. Um sussurro de glória interrompida, engolido pela vegetação. Este fragmento de história é apenas uma peça num mosaico que só agora começa a ser revelado. Um relatório recente abalou o mundo da arqueologia. No sudeste do México, sob um dossel que guardou seu segredo durante séculos, investigadores descobriram uma cidade maia até então completamente desconhecida. Um centro urbano onde, no seu auge, dezenas de milhares de almas viveram, amaram e guerrearam. É uma descoberta sensacional. Um mundo perdido que a selva reclamara. Não se trata apenas de habitações e edifícios modestos. A revelação inclui pirâmides colossais que rasgam o céu, praças cerimoniais, um campo sagrado para o jogo de bola ritualístico e os vestígios de um engenhoso sistema de irrigação que sustentava uma população massiva. Estas ruínas, e outras como elas, forçam-nos a confrontar um facto crucial. Estamos apenas no início da compreensão da verdadeira história da ocupação humana nas florestas tropicais. Se antes os historiadores acreditavam que os povos indígenas da América do Sul e Central eram pequenos grupos dispersos, penetrando timidamente no mar infinito de folhagem, a evidência atual pinta um quadro radicalmente diferente. Sabemos agora que culturas complexas e prósperas floresceram na selva,
Civilizações que em nada ficavam a dever aos seus contemporâneos na China ou na Grécia Antiga. Muitos consideravam Percy Fawcett um louco. A sua história é lendária. O explorador britânico que, no coração da América do Sul, ouviu contos sobre uma mítica cidade de Z e dedicou a sua vida a encontrá-la. Fawcett, como se sabe, embarcou numa viagem sem retorno, desaparecendo na imensidão verde. Nunca saberemos se os seus olhos chegaram a contemplar as ruínas lendárias antes de o seu destino se cumprir. Mas de uma coisa temos a certeza: hoje, as suas probabilidades de sucesso seriam infinitamente maiores. A nossa perspectiva sobre os habitantes da bacia amazônica mudou drasticamente. A ideia de que as civilizações pré-colombianas se limitavam a cidades-estado dispersas e de baixa densidade populacional foi desmantelada. A noção de que metrópoles como a sonhada cidade de Z não passavam de ficção foi provada errada. Nos últimos pisar a floresta tropical. O que antes exigia o golpe incansável do facão e a esperança de sobreviver, agora chama-se detecção e medição de distância por luz, ou, mais poeticamente, LIDAR. Uma tecnologia revolucionária de varrimento a laser que nos permite remover digitalmente o denso dossel de árvores, revelando, como por magia, as estruturas que estiveram veladas por gerações. As descobertas feitas com o LIDAR já lançaram uma luz ofuscante sobre o nosso passado. Revelaram lugares na Amazônia que até há pouco pareciam inconcebíveis. Entre elas, destaca-se uma descoberta impressionante feita nas selvas da Guatemala no ano de 2018. Ali, os investigadores não encontraram apenas uma cidade, mas uma vasta rede de metrópoles interligadas. Milhares de estruturas, palácios, fortificações e uma complexa teia de estradas elevadas que se estendiam por quilômetros, tudo escondido à vista de todos. A floresta tropical não é um vazio verde, mas um arquivo, um guardião de impérios esquecidos e de histórias não contadas. Cada nova imagem de LIDAR é uma página virada, revelando que o mundo que pensávamos conhecer era apenas a superfície de uma realidade muito mais profunda e complexa. A história não está apenas escrita em pedra, mas também guardada pelo silêncio das árvores, esperando pacientemente pelo momento em que decidimos, finalmente, olhar para baixo e escutar. Sob o dossel impenetrável da selva, onde a luz do sol se esforça por tocar o chão, jazia um segredo guardado durante séculos. Um império perdido. Uma vasta rede de cidades maias, onde outrora milhões de almas prosperaram, foi engolida pelo tempo e pela vegetação. Ocultas sob este manto verde, encontravam-se as ruínas de mais de 60 mil estruturas. Um testamento silencioso que incluía não apenas palácios e residências, mas também complexos sistemas de barragens e canais que moldavam a própria paisagem. Esta rede de cidades interligadas revela uma complexidade social e tecnológica que desafia antigas percepções. Os especialistas sugerem agora que no seu apogeu, há cerca de 1.200 anos, a civilização maia era em tudo comparável às culturas da Grécia Antiga ou da China Imperial. A noção de que civilizações altamente desenvolvidas não poderiam florescer nos trópicos era, afinal, apenas uma convicção conveniente do mundo ocidental, uma narrativa construída sobre a ignorância. Na realidade, os dados obtidos através da tecnologia LIDAR indicam precisamente o contrário. Os trópicos não eram uma barreira, mas sim um berço para sociedades complexas. Por vezes, é necessário olhar duas vezes, com novos olhos, para desvendar os verdadeiros tesouros do passado. Muitas das mais sensacionais descobertas começam de forma completamente inesperada, quase por acidente. Os dados de radar que revelariam a mística cidade maia, agora batizada de Valeriana, não foram inicialmente recolhidos com propósitos arqueológicos. Uma organização ambiental havia encomendado um mapeamento digital de uma área de 120 km² no estado mexicano de Campeche, com o simples objetivo de avaliar a saúde da floresta tropical. Contudo, uma equipe de investigadores, liderada por especialistas da Universidade de Tulane, suspeitou que aqueles dados pudessem esconder segredos históricos de valor incalculável. A sua intuição estava correta.
Após os peritos analisarem os dados brutos com um software especialmente desenvolvido para penetrar a densa vegetação, a verdade emergiu. A área de selva estudada continha nada menos que 6.500 estruturas da era pré-colombiana, e entre elas, os restos de uma cidade maia, que em tempos fora vibrante. O que torna esta descoberta ainda mais espantosa é o facto de um testemunho tão valioso do passado ter permanecido invisível durante tanto tempo, apesar da sua localização. As ruínas encontram-se nas imediações da única autoestrades agrícolas entre as ruínas, mas, incrivelmente, ninguém tropeçou no legado pétreo dos maias. Talvez este véu de esquecimento tenha sido uma bênção. Sabendo que os seres humanos nem sempre tratam com o devido respeito as criações dos seus antepassados, o anonimato pode ter sido a sua melhor proteção. Nomeada em honra de uma lagoa próxima, a recém-descoberta cidade de Valeriana ocupa uma área de mais de 16 km² e serve, mais uma vez, como prova das extraordinárias capacidades dos seus construtores. De acordo com os achados, os maias ergueram aqui não apenas majestosos complexos piramidais e palácios, mas também inúmeras barragens, reservatórios de água e terrenos agrícolas em socalcos murados. Uma proeza de engenharia e planeamento urbano. Os arqueólogos estimam que no seu período de maior esplendor, Valeriana albergava entre 30.000 e 50.000 habitantes, o que a tornava um dos maiores e mais densamente povoados centros urbanos da sua era. Cada estrutura redescoberta é mais do que pedra sobre pedra. É um eco de uma sociedade sofisticada que dominou a selva, que a transformou e que, por fim, foi por ela reclamada. E assim, sob os nossos pés, a história aguarda, paciente, que a tecnologia e a curiosidade se alinhem para nos contar as histórias que pensávamos ter perdido para sempre. Sob o dossel impenetrável da selva, onde a luz do sol mal toca o solo, ecoam os fantasmas de uma civilização perdida. A recente revelação de uma vasta metrópole, até agora anônima, vem redefinir o nosso entendimento sobre a escala do mundo maia. Esta cidade, batizada pelos seus descobridores como Ocontún, ergue-se como um gigante silencioso, rivalizando em grandeza com quase todas as outras urbes conhecidas. Na verdade, em toda a América Central, apenas uma outra cidade maia a superava em dimensão, a colossal Calakmul, sua vizinha titânica, situada a aproximadamente 100 quilômetros de distância. A descoberta de uma região tão densamente povoada não é apenas a descoberta de mais uma ruína, é a quebra de um paradigma. Sugere que não estamos perante uma anomalia, mas sim a confirmação de uma regra. A civilização maia era, na sua essência, uma civilização de metrópoles. A vida em cidades populosas e complexas não era a exceção, mas sim a tapeçaria do cotidiano maia. Investigações subsequentes revelaram a anatomia detalhada desta cidade perdida. Em tempos, o seu coração pulsava em dois centros distintos, separados por uma distância de cerca de 2 quilômetros. Como seria de esperar de um núcleo urbano, encontramos aqui uma profusão de estruturas monumentais, dispostas em torno de praças vastas e pavimentadas, que outrora fervilhavam de vida. O maior destes dois centros exibe todas as características de uma capital maia do período clássico. Para além das praças ladeadas por edifícios e interligadas por estradas elevadas, erguem-se pirâmides que perfuravam o céu, reservatórios artificiais contidos por barragens e a arena sagrada para o jogo de bola, um ritual cósmico de vida e morte. O próprio método de construção e a arquitetura dos distritos urbanos oferecem pistas cruciais sobre a sua cronologia. Os especialistas situam a sua construção no período clássico tardio, o zênite da cultura maia, uma era que legou ao mundo alguns dos seus mais impressionantes monumentos e cidades. Esta cidade é um testemunho da sofisticação alcançada muito antes do ano 900 da nossa era. Contudo, ela é também um exemplo admoestador do quão pouco ainda sabemos. Deixa-nos a pairar sobre uma questão vertiginosa. Quantas outras cidades semelhantes jazem por descobrir, envoltas no silêncio das terras baixas maias, ainda não cartografadas?
Apesar de tudo, estas descobertas sensacionais já nos mostram como esta Enontínua, uma sociedade de enorme complexidade e estabilidade. E quando consideramos que os maias realizaram estas proezas de engenharia sem o auxílio de ferramentas de metal, sem veículos com rodas e sem animais de carga, a sua extraordinária realização torna-se ainda mais assombrosa. Mas os segredos enterrados sob a vegetação das Américas não pertencem apenas aos maias. Nas florestas tropicais da Amazônia, outros povos indígenas deixaram a sua marca indelével na paisagem. Durante séculos, eles criaram quilômetros de fossos, aterros e colinas artificiais, cujos vastos padrões geométricos só podem ser verdadeiramente apreciados do céu. São os geoglifos da Amazônia. O propósito exato da sua criação permanece um mistério, mas os peritos teorizam que poderiam ter sido fortificações, centros cerimoniais ou símbolos cosmológicos. E acreditam que milhares deles ainda aguardam ser encontrados na imensidão da selva. A escala do que permanece oculto é vertiginosa. O número total destas incríveis estruturas é estimado em 23 mil, das quais uma ativa tão vasta. Uma equipe internacional de investigadores analisou dados de LIDAR, uma tecnologia que, através de pulsos de luz, despe a selva das suas vestes, revelando a topografia escondida por baixo. Estas descobertas, tanto nas terras maias como na bacia amazônica, obrigam-nos a reconsiderar a história do continente. Revelam sociedades que não só viviam em harmonia com a floresta, mas que a geriam e transformavam ativamente em grande escala. Eles não eram meros habitantes, eram arquitetos do seu mundo. A Terra, ao que parece, é o arquivo último da engenhosidade humana, um texto gravado na própria paisagem, cujas páginas apenas começamos agora a aprender a decifrar. Sob o dossel impenetrável da Amazônia, um mundo perdido começa a emergir. Uma recente varredura, utilizando a tecnologia LIDAR, perscrutou uma área de 5.315 km², desvendando 24 grandes estruturas, até então completamente desconhecidas pela ciência. E embora esta área possa parecer vasta, ela representa uma fração infinitesimal da imensidão amazônica, menos de 0,08% da sua área total. Para projetar esta amostra minúscula sobre a totalidade da bacia, os especialistas recorreram a modelos de projeção complexos, que ponderam fatores como a densidade de sítios já conhecidos e as condições paleoclimáticas. O resultado é vertiginoso. O modelo sugere que entre 10.272 e 23.648 estruturas pré-colombianas permanecem ocultas sob a vegetação. Em termos numéricos, isto significa que a arqueologia moderna mal arranhou a superfície. Estima-se que entre 91% e 96% das construções de terra da Amazônia ainda aguardam ser descobertas. Estamos a olhar apenas para a ponta de um iceberg arqueológico de proporções continentais. Um vislumbre desta realidade foi revelado na fronteira sul da Amazônia, no Equador. Ali, na bacia do rio Úpano, a mesma tecnologia revelou não apenas estruturas isoladas, mas uma vasta rede de cidades interligadas. Um complexo urbano composto por bairros residenciais, centros cerimoniais, campos agrícolas em terraços e uma rede de estradas que se estende por quilômetros. O que mais cativa a atenção, no entanto, são as gigantescas plataformas monumentais. A mais impressionante delas mede 140 metros de comprimento por 40 de largura, um testemunho de uma engenharia e organização social sofisticadas. Em todo o vale, foram identificadas mais de 6.000 destas plataformas artificiais, redefinindo a nossa compreensão das sociedades que outrora chamaram a esta selva o seu lar. Mas a reescrita da história humana estende-se muito para além das Américas e mergulha num passado ainda mais profundo. Na Zâmbia, cientistas descobriram uma estrutura que abala os próprios alicerces da nossa cronologia. Uma construção que é 150 mil anos mais antiga que os mais antigos vestígios conhecidos do Homo sapiens. A questão torna-se inevitável e profunda. Seria este o trabalho de humanos anatomicamente modernos, muito mais antigos do que pensávamos,
Ou estaremos perante a obra de uma espécie humana completamente diferente, cuja complexidade subestimamos? Esta ideia ganha força com outras descobertas. O Homo naledi, um parente extinto, já enterrava os seus mortos e talvez até possuísse crenças sobre uma vida após a morte, 100 mil anos antes dos Neandertais ou do Homo sapiens desenvolverem rituais semelhantes. A noção da nossa singularidade cognitiva começa a desfazer-se. Até agora, o conhecimento consensual datava o surgimento da nossa espécie, Homo sapiens, em cerca de 300 mil anos. No entanto, novas investigações das universidades de Liverpool e Aberystwyth levaram a uma conclusão sensacional. Os nossos antepassados distantes já demonstravam uma notável capacidade de engenharia há 476 mil anos, no território da atual Zâmbia. Nas escavações arqueológicas junto às cataratas de Kalambo, nas margens do lago Tanganyika, foi descoberta uma antiga estrutura de madeira. A análise, publicada na prestigiada revista Nature, revela 2 grandes troncos, engenhosamente interligados por um entalhe. Teriam sido a base de uma plataforma ou parte de uma habitação permanente. A madeira, um material efêmero por natureza, foi aqui a protagonista de um milagre de preservação. Segundo os investigadores, o nível de água consistentemente elevado do local protegeu esta prova inestimável da decomposição, legando à posteridade um testemunho que força a humanidade a repensar a sua própria infância. A história humana não é uma linha reta, traçada de forma simples e clara. É um mosaico vasto e fragmentado, cujas peças mais antigas e cruciais ainda se encontram enterradas sob o solo e o tempo. Cada nova descoberta não oferece uma resposta final, mas sim uma pergunta mais profunda, lembrando-nos que o nosso passado é um território muito mais vasto e misterioso do que alguma vez ousamos imaginar. Nas profundezas da Zâmbia, perto das majestosas cataratas de Kalambo, uma descoberta abala os alicerces da nossa compreensão sobre o passado distante. Uma estrutura de madeira, engenhosamente trabalhada, emerge das camadas do tempo. A sua idade, quase 500 mil de anos, desafia tudo o que pensávamos saber. Esta revelação, sensacional por si só, levanta uma questão ainda mais profunda e perturbadora. Quem a construiu? Esta obra de engenharia primitiva, datada de 476 mil anos, antecede em muitos mais antigos fósseis conhecidos da nossa própria espécie, o Homo sapiens, que remontam a apenas 300 mil anos. Estará esta descoberta a indicar que os humanos modernos surgiram muito antes do que as nossas teorias atuais sugerem? Ou, numa possibilidade ainda mais intrigante, terá esta estrutura sido erguida por um dos nossos antepassados extintos, uma mente há muito desaparecida da face da Terra? É este o enigma que agora consome os especialistas. Até agora, a nossa história recuava apenas até onde os artefactos de pedra mais antigos nos permitiam ver. Mas esta plataforma de madeira é diferente. Ela não é apenas uma ferramenta, é uma construção. E a sua existência força-nos a reavaliar criticamente as nossas noções sobre os povos da Idade da Pedra, que imaginávamos como meros nômadas em constante movimento. A paisagem em redor das cataratas de Kalambo oferecia tudo o que era necessário para um estilo de vida sedentário: uma fonte de água perene, alimento abundante e os vastos recursos das florestas circundantes. Esta plataforma representa a mais antiga evidência de que os hominídeos moldaram deliberadamente troncos de madeira para construir algo coeso e funcional. Antes disto, as provas do uso da madeira limitavam-se a objetos simples, como lanças afiadas ou lenha para fogueiras. Os autores do estudo sugerem que os criadores desta estrutura eram, provavelmente, muito mais parecidos conosco do que ousávamos imaginar. Afinal, eles alteraram o seu ambiente para facilitar a vida, mesmo que fosse apenas para construir uma base seca e estável para se sentarem junto ao rio enquanto trabalhavam. Mas a engenharia da madeira não era a única faísca de complexidade a brilhar na escuridão da pré-história. A milhares de quilômetros a sul, na África do Sul, um debate semelhante ecoa das profundezas de outra paisagem ancestral. O labiríntico sistema de cavernas de Rising Star
guarda segredos que também sugerem que marcos culturais complexos foram alcançados por mentes que não eram as do Homo sapiens. Aqui, o paleoantropólogo Lee Berger e a sua equipa, após anos a explorar o perigoso e sinuoso mundo subterrâneo a noroeste de Joanesburgo, revelaram a existência de uma espécie humana até então desconhecida, o Homo naledi. Os fósseis encontrados indicam que esta espécie era relativamente pequena, com um cérebro que possuía apenas 1/3 do tamanho do nosso. Os seus restos, com idades entre 240 mil e 335 mil anos, exibiam uma intrigante mistura de traços primitivos e modernos. Contudo, não foram tantas características dos ossos, mas a sua extraordinária localização que colocou a equipa de Berger num caminho revolucionário. Os fósseis foram encontrados numa câmara remota, acessível apenas através de uma descida longa e íngreme, que culmina numa fenda com apenas 20 centímetros de largura. Apesar desta passagem traiçoeira, os esqueletos estavam em condições surpreendentemente boas, notavelmente completos. Isto sugere que os corpos não caíram nem foram arrastados pela água. Eles foram colocados ali, deliberadamente, no megrume absoluto da caverna mais profunda. O que vemos em Calambo e em Rising Star são ecos de comportamentos complexos, de planeamento e talvez até de pensamento simbólico, vindos de um tempo muito anterior à nossa própria espécie. A história da humanidade não é uma linha reta que conduz inevitavelmente até nós, mas sim um rio sinuoso, com muitos afluentes esquecidos, cada um com a sua própria corrente de engenho e consciência. Cada nova descoberta não apenas preenche uma lacuna no nosso conhecimento, mas também nos força a questionar a própria definição do que significa ser humano. Nas profundezas da Terra, um mistério gravado em osso reescreve a história do que significa ser humano. Os corpos não foram simplesmente lançados no abismo, mas sim deliberadamente, talvez desesperadamente, transportados para uma câmara escura e remota. Esta não é uma conclusão apressada, é uma hipótese forjada a partir da ausência de evidências em contrário. Nos ossos, não há marcas de dentes, nem os sinais reveladores de predadores que teriam arrastado as suas presas para as profundezas. O silêncio dos carnívoros fala mais alto do que qualquer rugido. As teorias alternativas desmoronam-se sob o peso da análise científica. A análise dos sedimentos descarta a possibilidade de que os restos mortais tenham sido arrastados para a câmara por uma torrente de água. A caverna permaneceu seca, um santuário inviolado. Igualmente improvável é a ideia de que os Homo naledi mortos tenham sido transportados para o seu local de descanso final por humanos modernos, que habitavam a mesma região na mesma época. Os investigadores procuraram exaustivamente, mas não encontraram um único vestígio dos nossos antepassados diretos, nem dos seus rituais funerários ou das suas oferendas. O palco pertence unicamente ao Homo naledi. Mas a implicação mais profunda ainda estava por vir. A natureza deste possível enterro sugere algo que abala os alicerces da nossa autoperceção. A possibilidade de que o Homo naledi acreditasse numa vida para além da morte. Uma secção de terra foi extraída da caverna como um bloco inteiro, um fragmento de tempo congelado, para ser mais tarde submetido a uma tomografia computorizada. Entre os achados, emergiram os restos surpreendentemente bem preservados de um jovem, sepultado com um artefacto de pedra, talvez uma ferramenta, cuidadosamente pousada ao seu lado. O paleoantropólogo Lee Berger sugere que esta era uma forma de oferenda funerária, um objeto destinado a servir o falecido na sua jornada póstuma. Sejamos claros, se este local é de facto um cemitério do Homo naledi, ele seria no mínimo 100 mil anos mais antigo do que quaisquer achados comparáveis de Neandertais ou Homo sapiens. Uma forma de enterro tão consciente implicaria não apenas um comportamento social partilhado, mas uma compreensão de contextos complexos e a capacidade de reconhecer o significado da morte e dos mortos. Por outras palavras, talvez tenhamos perdido uma parte da nossa singularidade.
Embora os chimpanzés também tenham sido observados a velar os corpos dos seus parentes falecidos, parece que, para além dos humanos, nenhum outro primata se despede dos seus mortos através de rituais de sepultamento. Contudo, a verdade é que as interpretações de Beger estão longe de ser unânimes entre os seus pares. Os céticos apontam, em particular, para o estado dos ossos no momento da sua descoberta. Estavam frequentemente espalhados por toda a câmara, uma desordem que é, no mínimo, difícil de conciliar com um processo de decomposição natural num túmulo selado. Não menos controversas são as gravuras rupestres, esculpidas nas paredes da caverna perto do suposto local de enterro. São formas e padrões abstratos. E, ao que tudo indica, antes de a criatividade começar, a superfície foi tratada com uma substância especial e polida, preparada como uma tela antiga. Além disso, algumas imagens foram posteriormente removidas e substituídas por novos motivos, o que sugere que esta tela de pedra foi utilizada durante um longo período de tempo. A questão crucial aqui estão relacionadas com os supostos enterros. A dificuldade, no entanto, reside na própria rocha. O calcário dolomítico da caverna torna uma datação precisa extraordinariamente complexa, quase impossível com a tecnologia atual. Assim, nas profundezas silenciosas da Terra, as paredes de dolomita guardam os seus segredos. Os ossos sussurram histórias de rituais antigos e de uma mente complexa num parente distante. As gravuras permanecem como testemunhas mudas, a sua idade e propósito envoltos em mistério. O que nos resta não são respostas definitivas, mas um profundo questionamento sobre as origens da cultura, da crença e da própria consciência. A linha que pensávamos que nos separava do resto do mundo natural tornou-se, de repente, muito mais tênue. Nas profundezas da Terra, uma gravação desafia tudo o que pensávamos saber. Um padrão quase como uma cruz, gravado na rocha por uma mão há muito desaparecida. A complexidade do achado é agravada por um facto desconcertante. Um desenho semelhante foi encontrado em artefactos inequivocamente associados ao Homo sapiens. Esta arte rupestre pré-histórica é um testemunho silencioso das elevadas capacidades cognitivas dos seus criadores, sugerindo que, para alcançar tais picos de abstração, um cérebro de grande dimensão poderia não ser um pré-requisito. Durante décadas, a paleoantropologia baseou-se numa premissa aparentemente inabalável. A complexidade comportamental era uma consequência direta do tamanho do cérebro. A capacidade de dominar o fogo, de fabricar ferramentas sofisticadas, de inventar símbolos, tudo isto, acreditava-se, só seria possível graças a um cérebro volumoso. O registro fóssil parecia confirmar esta ideia. Ao longo de 2 milhões de anos, o aparelho pensante dos hominídeos cresceu de forma constante e proporcional ao tamanho do corpo. O cérebro humano moderno, com seus 1.200 a 1.300 centímetros cúbicos, é aproximadamente 3 vezes maior do que o dos grandes símios. Mas e se essa premissa estiver errada? E se os nossos parentes extintos, apesar de um cérebro de volume modesto, fossem capazes de realizar rituais fúnebres e desenvolver o simbolismo associado? A descoberta ligada ao Homo naledi, uma espécie com um cérebro do tamanho de uma laranja, abala os alicerces deste antigo pressuposto. Se eles enterravam os seus mortos e gravavam símbolos nas paredes das suas grutas, então a equação cérebro grande igual a inteligência complexa desmorona-se. De facto, etapas cruciais da evolução humana, como a migração de África para a Ásia, podem ter sido realizadas por hominídeos com cérebros mais pequenos. Conhecemos pelo menos outra espécie, o Homo floresiensis, que, apesar da sua pequena estatura e cérebro diminuto, dominava o fogo e produzia ferramentas de pedra. Neste contexto, a arquitetura interna do cérebro pode ter sido muito mais importante do que o seu volume absoluto. Na caverna Rising Star, fuligem e ossos carbonizados não deixam dúvidas de que os seus antigos habitantes controlavam o fogo. No entanto, tal como as gravuras enigmáticas, estes vestígios de fogueiras ainda não foram datados. Embora muitos pontos permaneçam em debate,
um consenso começa a formar-se entre os especialistas. Estamos a viver um ponto de viragem no estudo da evolução humana. Estas descobertas mostram claramente que a nossa linhagem pode não ser tão única como gostamos de acreditar. Começamos a compreender que, em tempos, a Terra foi habitada por muitas outras formas de humanidade, que praticavam rituais e criavam arte que antes considerávamos exclusivamente nossos. Se as hipóteses do investigador Lee Berger corresponderem à realidade pré-histórica, é provável que muitos outros locais como este venham a ser descobertos. Estamos apenas a começar a decifrar o prólogo da nossa própria história. Talvez, nas sombras do nosso passado, não estejamos a olhar para versões primitivas de nós mesmos, mas para humanidades alternativas, cujas histórias foram silenciadas pelo tempo, aguardando apenas o momento de serem novamente contadas.